Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Tomé depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o segundo domingo da Páscoa. E durante todo o tempo pascal, nós vamos acompanhar a experiência que os discípulos fazem com as aparições ou nas aparições com Jesus ressuscitado. E é interessante porque o evangelho de hoje está neste contexto. Jesus que aparece novamente aos seus discípulos. E vamos percebendo também qual é a reação dos discípulos no encontro que eles têm com o ressuscitado. Então o evangelho de hoje pode ser subdividido em 2 partes. Primeira parte, o encontro com Jesus,
Jesus que sopra o Espírito sobre eles, Jesus que diz: a paz esteja convosco. E a segunda parte, nós encontramos uma figura bem conhecida, o apóstolo Tomé, que não vai acreditar, porque não estava com o grupo dos 11, quando Jesus aparece. E aí, a segunda parte vai nos dizer do enredo entre Jesus e Tomé. Então, uma pequena contextualização do texto, porque agora nós vamos aos elementos que são muito importantes para a nossa compreensão de fé. Então, retome aí no seu folheto o evangelho de hoje. Vamos tomar o primeiro versículo, o versículo 19. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19. Acharam aí? Vamos ler juntos o versículo 19. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Vamos parar por aqui, porque esse versículo tem muitos elementos importantes. Primeiro, ao anoitecer daquele dia. Qual é o significado da noite aqui no início deste evangelho? A noite é sinal do desconforto. A noite é sinal do constrangimento. A noite é sinal do medo que os discípulos enfrentam depois da morte de Jesus, porque antes eles anunciavam, eles realizavam a sua missão confiando na pessoa de Jesus. Porque quando a coisa apertava, não é? Quando eles eram criticados, quando eles eram zombados, principalmente pelos judeus, eles sabiam que Jesus estava ali com eles. E a partir do momento que Jesus morre crucificado, eles vão fazer essa experiência do medo, do desconforto, e ao mesmo tempo de não crer naquilo que Maria Madalena já tinha anunciado no evangelho do domingo passado, que o sepulcro estava vazio, e também não haviam acreditado no relato dos dois que entraram no túmulo vazio domingo passado, Pedro e João. Então, por isso, o evangelho começa citando ao anoitecer daquele dia. E qual dia era esse, minha gente? O primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, o dia do Senhor, o dia da intervenção de Deus na história da humanidade, que é capaz de ressuscitar o seu Filho, o dia que a Assembleia litúrgica se reúne para experimentar e fazer a experiência da ressurreição de Jesus. Por isso que cada detalhe que nós encontramos no Evangelho são detalhes muito importantes. Então, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus. Aqui vem um elemento muito interessante. O medo nos leva a fechar as portas. E aqui nós não olhamos somente numa dimensão física, a porta da sala onde eles estavam reunidos que estavam fechados. Mas aqui nós trazemos para uma dimensão mais profunda, a dimensão da fé. Quantas vezes o nosso medo, a nossa insegurança, o nosso desconforto nos levam a fechar as portas do coração. E o interessante é que no evangelho de hoje Jesus consegue transpassar essa porta, porque ele estava vivo, ele estava ressuscitado. E quando ele teve a possibilidade de passar por essa realidade do medo, das portas fechadas, Jesus se coloca no meio deles. Por que o evangelho enfatiza o lugar aonde Jesus estava? Para nos ensinar que na comunidade cristã, Jesus tem o seu lugar.
E o seu lugar é onde? No centro. No centro da assembleia, no centro da comunidade, no centro da vida daqueles que experimentam a ressurreição. E hoje você deve fazer um questionamento. Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Qual é o lugar que Jesus ocupa no seu casamento? Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua família? Porque pode ser que Jesus esteja lá no fim da fila. E hoje o Evangelho nos mostrou que Ele entrou e se colocou no meio, para nos ensinar que estando no meio, Ele é capaz de atrair todos nós para Ele. Que a partir do momento que Ele está no centro, todos nós temos a capacidade de vê-lo, de olhar para Ele. O Evangelho quer nos enfatizar que estando no centro, Jesus ocupa a posição de Senhor, de Kyrios. E é necessário que nós compreendamos o que o Evangelho está nos ensinando, porque Jesus não pode ficar no final da fila da nossa vida. Jesus precisa ocupar o lugar de ressuscitado, e o lugar do ressuscitado é onde, minha gente? É no centro. E é a partir do momento que eu possibilito a Jesus ressuscitado ocupar o centro da minha vida, que Ele pode me dar a paz que eu tanto busco. Porque quando Jesus entrou e pôs-se no meio deles, no centro, o que Jesus disse a eles? A paz esteja convosco. Então, a partir do momento que você permite com que Cristo ocupe o centro da sua vida, Ele te dará a consequência da ressurreição dele. E qual é o fruto da ressurreição de Jesus? A paz. Agora eu quero convidar a vocês a fazerem uma reflexão com o Padre. Como que anda hoje o nosso bairro? Muita violência. Como anda hoje a nossa cidade? Com muita violência. Olhemos para um contexto maior do nosso país. Quando você liga no horário do almoço ou à noite o jornal para ver as notícias, 99% das notícias do jornal são notícias de violência. E o que é a violência, minha gente? A ausência da paz. Aonde não tem a paz de Jesus ressuscitado, vai reinar a violência. E hoje, olhando para o nosso contexto, que é um contexto tão violento, qual é a conclusão que nós podemos tirar? Está faltando Cristo ressuscitado como centro da vida das pessoas. Porque enquanto o Cristo ressuscitado não for o centro da nossa vida, a paz não reinará em nossos corações. E aí é muito acessível a nós fazer a leitura daquilo que é externo. A violência no bairro, a violência na cidade, a violência no país. Mas agora o Padre quer fazer um confronto mais palpável, mais real, mais próximo de nós. Em quantas famílias reina a violência? Que de repente não é aquela violência das armas, de dar o tiro e de matar, mas é aquela violência da grosseria da fala. É aquela violência de uma língua que não cabe dentro da boca, que reclama e que xinga o tempo todo. Aquela violência das relações, quando o marido fala alguma coisa, a mulher já solta a pancada em cima dele. Ou o contrário, quando a mulher fala,
vem o marido já todo grosseiro. Isso tudo, minha gente, é violência na educação dos filhos. Ontem nós celebrávamos a missa na roça e eu dizia, quando nós éramos pequenos, eram os nossos pais que nos levavam aonde a gente precisava ir, não é? Nós tínhamos que obedecer o pai e a mãe. Agora hoje, com a inversão dos valores, fica aquele pai, aquela mãe mutrecona lá, e é o menino pequeno, o filho, criança, que diz para o pai aonde ele deve ir, e que diz para a mãe o que ela deve fazer. Vocês já repararam isso? Antigamente eram os filhos que faziam aquilo que os pais mandavam. Hoje são os pais que fazem aquilo que os filhos mandam. É ou não é assim, minha gente? Então o Evangelho vem para nos ensinar a experiência da paz de Jesus, que precisa alcançar o nosso coração para dissipar todo o medo, toda a violência, toda a agressividade. Então, se de repente você é uma pessoa muito violenta, se você é uma pessoa muito agressiva, se o seu temperamento é um temperamento difícil, peça nessa missa de hoje que a paz do ressuscitado alcance o seu coração. Voltemos ao texto. Logo após fazer esta experiência, Jesus vai soprar sobre os discípulos o Espírito Santo. Disse novamente: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, o que é que Jesus fez? Soprou e disse: recebei o Espírito Santo. Por que foi esta a pedagogia de Jesus? De enviar e de soprar o Espírito. Porque todos aqueles que fazem a experiência da paz, todos aqueles que experimentam a ressurreição de Jesus, se tornam um discípulo, e é convidado a anunciar esta paz, é convidado a fazer a experiência nos diversos ambientes aonde a pessoa vive da paz do ressuscitado. Então, se eu faço a experiência da paz de Jesus ressuscitado no meu coração, quando eu chego na minha casa, eu sou enviado a fazer essa experiência lá. Quando eu chegar amanhã no meu trabalho, eu sou convidado a fazer essa experiência lá. Quando eu chegar amanhã na minha escola, na universidade onde eu estudo, eu sou convidado a fazer essa experiência. Por isso que a consequência da experiência com o Cristo ressuscitado é de se tornar discípulo, enviado. E aí Jesus vai dizer: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como Jesus sabia que os discípulos estavam frágeis, com medo, estavam ali trancados naquele lugar, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Soprou e disse: recebei o Espírito Santo. E qual é o significado teológico disso? É a força do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. É a força do Espírito Santo que dissipa, que tira o medo que estava permeando o coração dos discípulos. É a força do Espírito Santo que levanta aqueles homens que estavam fragilizados pela morte de Jesus e faz com que eles recebam uma nova força, um novo vigor. E aí nós poderíamos perguntar: o que esse trecho do Evangelho tem a ver conosco? Quando você se torna refém do seu medo, é o Espírito Santo que vai te dar a coragem necessária para vencer o medo. Quando você está desmotivado, desconfiante, frágil na fé, é o Espírito Santo que vai te dar um novo vigor
que vai te levantar diante da sua fraqueza, para que você experimente a graça da ressurreição de Jesus na sua vida também. Vocês estão percebendo como que o Evangelho é pedagógico? Vocês estão percebendo como que Jesus nos ama e nos dá o caminho? E agora é necessário que nós abramos o coração para isso. E a força do Espírito que alcança o nosso coração é para nos dar a graça do perdão dos nossos pecados. Porque depois que Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo, olha o que você vai encontrar no versículo 23. Pegue aí o seu folheto. Vamos ler juntos o versículo 23. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Minha gente, aqui Jesus, ressuscitado, confia a seus discípulos o sacramento da confissão. A todos aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. Aqui Jesus confia à sua igreja o sacramento da reconciliação. Aqui Jesus institui a confissão. Então, se você não gosta de se confessar, e se você reclama demais porque existe a confissão, você vai ter que reclamar para Jesus, porque foi Jesus que instituiu aos seus discípulos o sacramento da confissão. Agora vamos entender a lógica disso no Evangelho. A paz, o Espírito e agora o perdão. Vamos fazer um caminho de trás para frente. O caminho do Evangelho foi paz, Espírito Santo e perdão. Agora nós vamos começar de trás para frente. Para que eu alcance a paz primeira, que Jesus começou o Evangelho dizendo: a paz esteja convosco, eu só posso alcançá-la a partir do momento que eu reconheço os meus pecados, que eu peço perdão a Deus, que eu tomo a decisão de mudar de vida, de mudar de atitude, e recebo a absolvição dos meus pecados. Por meio da confissão, do meu arrependimento, o Espírito Santo vem em auxílio da minha fraqueza, do meu pecado, do meu medo, e pela graça do Espírito, Jesus me perdoa do meu pecado, e perdoando do meu pecado, Jesus dá a paz no meu coração. Eu sou testemunha de quantas pessoas que após receberem nesta quaresma a absolvição dos seus pecados, abriam um sorriso, dava aquele suspiro: Padre, mas como eu estou em paz com meu coração, parece que eu tirei um peso que estava me oprimindo, me maltratando. E é isso que o Evangelho da ressurreição de Jesus quer oferecer para você. A paz do ressuscitado alcança o seu coração de maneira concreta, quando você se arrepende dos pecados, pede perdão, recebe a absolvição, recebe o perdão, e o Espírito agindo em você desta forma, te dará a graça da paz que Jesus, o ressuscitado, transmite para nós. E hoje, mais uma vez, Jesus nos diz: a paz esteja convosco. Vira para quem está do seu lado e diga: meu irmão, a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. É esta paz do ressuscitado que quer nos alcançar nesta missa de hoje. Agora entra a segunda parte do Evangelho,
que é muito interessante também. O texto vai nos dizer que Tomé não estava com o grupo dos 11. Agora vamos para o versículo 25. Volte aí no seu texto. Versículo 25. Acharam? Vamos ler juntos o versículo 25? Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Vamos parar por aqui. Posso pegar pesado? Tomé não estava com a comunidade. Tomé não estava junto com os discípulos e Maria. Quando ele ouviu a notícia, vimos o Senhor. Qual foi a atitude de Tomé? Se eu não colocar o dedo no lado aberto dele, se eu não tocar as suas mãos que foram cravadas pelos pregos na cruz, eu não acreditarei. Aqueles que não vivem a fé na comunidade se tornam incrédulos como Tomé. Tomé não acreditou que Jesus estava ressuscitado, porque na hora que Jesus ressuscitado apareceu para os 10, Tomé não estava. E qual é a atualidade disso? Porque hoje nós estamos caminhando num mundo que diz para você que você não precisa vir à igreja, que diz para você que você não precisa viver em comunidade, porque você é uma pessoa boa, você reza lá na sua casa, de vez em quando você vê a missa pela televisão e já está tudo resolvido. Já ouviram esse tipo de conversa? Quantas pessoas chegam com este perfil de vida? Eu sou uma pessoa boa, padre, não faço mal para os outros, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu rezo lá na minha casa, de vez em quando eu venho à igreja, e uma vez ou outra eu até vejo a missa na televisão. Isso não basta, porque Tomé, por não estar com a comunidade, não faz a experiência da ressurreição com Jesus. E hoje eu quero dizer para vocês que o próprio Cristo quis instituir a comunidade cristã, a sua igreja por excelência, porque seria na sua igreja que ele reuniria a comunidade dos cristãos, e seria na comunidade que Jesus nos possibilitaria a experiência da ressurreição. Então, esse é um elemento muito importante. Depois, segundo elemento de Tomé, a incredulidade, que só pode ser transformada por algum sinal que Deus precisa me provar, certo? Então, se eu toco, se eu vejo que é o prego pregado na mão dele, o lado aberto, eu vou acreditar. Nós muitas vezes, diante das situações da vida, colocamos Jesus na parede e falamos para ele assim: olha, Senhor, eu vou a Pepa Trindade na festa do Divino Pai Eterno, mas em troca o Senhor precisa me dar isso. Outros dizem assim: ah, padre, na minha oração eu pego a Bíblia e falo assim, abracadabra, e abro a Bíblia e Deus tem que falar naquela hora o que eu preciso ouvir. Já viram esse tipo de conduta? Outros vão dizer assim: ah, padre, na minha oração, se eu não tiver uma visão, se eu não sentir um arrepio, se eu não tiver uma emoção muito forte dentro de mim, ah, padre, a minha oração não está chegando a Deus.
vamos nos tornando um povo de uma fé fragilizada, que se não tiver o sinal, se não tiver o milagre, se não tiver a visão, eu não acreditarei. Foi esta a fala de Tomé. Se eu não pôr o dedo, se eu não ver, eu não acreditarei. E quantos hoje no nosso cotidiano também tem essa conduta de Tomé? Agora eu quero te convidar a olhar aqui para a cruz. Olha aqui, para a cruz de Cristo. Minha gente, o sinal que a palavra de Deus nos propõe depois da ressurreição de Jesus se torna esse: contemplar a cruz de Cristo, do Cristo morto e ressuscitado. Porque quando eu olho para a cruz, que eu vejo o sofrimento de Jesus, meditamos isso durante a Semana Santa agora, semana passada. Quando eu olho para o sangue dele derramado para me salvar do meu pecado, quando eu olho para a luz da ressurreição, que é capaz de iluminar a minha treva e a minha escuridão, eu já não preciso mais fazer de Jesus o meu refém, debaixo do meu chicote, que tem que me dar o milagre, a visão, a visualização, o arrepio e tantas outras coisas que nós pedimos para comprovar que Deus está conosco. Muitas pessoas às vezes rezam e não sentem absolutamente nada. E aí elas vão ficando assim meio que depressivas. Ai, padre, eu rezo, parece que Deus não me ouve, parece que a minha oração não tem sentido, parece que os meus pedidos não chegam até Deus. Vamos nos deixando levar pela conduta de Tomé. Agora vem a reação de Jesus diante da incredulidade de Tomé e diante também da nossa incredulidade, ou às vezes da nossa fé fragilizada, que já não é uma fé que quer beber na fonte das Escrituras, que já não é mais uma fé que quer viver em comunidade, mas é uma fé apenas de milagre, de curas, de visões e de visualizações. Quais são as igrejas hoje da nossa cidade que mais têm feito propaganda e arrebanhado as pessoas? As igrejas que prometem curas, milagres, visões, prosperidade financeira. Se você ligar a sua televisão e passar nos canais abertos, você vai ver o número de igrejas que promete esse tipo de Cristo e esse tipo de fé. Mas não é este o Cristo do Evangelho. Não é este o Cristo ressuscitado que vai aparecer para os seus discípulos. Agora vem a catequese de Jesus para Tomé e cada um de nós. Vamos para o versículo 26 e o versículo 27. Preste atenção nestes dois versículos, que eles são importantíssimos. Vamos ler juntos esses dois? 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Vamos repetir com mais força essa última frase. E não sejas incrédulo, mas fiel. Vira para quem está do seu lado e diga: meu irmão, não seja incrédulo, mas seja fiel. Não seja incrédulo, mas seja... Agora olha aqui para o padre. Jesus aparece pela segunda vez na hora que Tomé estava. E mais uma vez, antes de responder à provocação de Tomé, o que Jesus diz?
a paz esteja convosco. Por que que a paz ainda não tinha alcançado o coração de Tomé? Porque Tomé não estava na comunidade e não fez a experiência de reconhecer a sua incredulidade, de pedir perdão, de receber o perdão, de receber o sopro do Espírito que daria a paz no coração de Tomé. E agora Tomé, estando junto com o grupo dos 11, Jesus vai dizer mais uma vez: a paz esteja convosco. Agora, minha gente, eu fico encabulado com o amor de Jesus por nós, porque a figura de Tomé representa cada um de nós diante da nossa incredulidade. Jesus vai olhar para Tomé e vai dizer a ele: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Jesus tem uma pedagogia muito interessante. Jesus entra na nossa, mas ele sai na dele. Como que é isso, padre? Tomé disse que acreditava só se tocasse, não foi isso que nós acabamos de ouvir? Jesus entra do Tomé. Então, se você só crê se colocar o dedo, vem aqui e põe o dedo. Mas depois Jesus sai na dele, na de Jesus e não na de Tomé. Entrou na de Tomé, põe aqui o dedo, e saiu na dele, a de Jesus. Por quê? Porque a partir do momento que Jesus faz essa provocação para Tomé: não seja incrédulo, Tomé, mas seja fiel. Provavelmente Tomé lembrou de Judas, porque quando Judas traiu Jesus, ele o traiu com um beijo, e os discípulos sofreram muito, não só com a morte e a dor de Jesus, mas os discípulos também sofreram com a traição que Tomé cometeu contra Jesus. E naquele momento que Jesus cutucou a ferida de Tomé, dizendo: não sejais incrédulo, mas sejais fiel, Tomé lembrou lá da última ceia, quando Judas entregou Jesus. E foi naquele momento que Tomé teve a lucidez, porque se vocês olharem no texto, Tomé não chegou a tocar o lado aberto de Jesus e a marca nas mãos. Sabe por quê? Porque o toque de Jesus chegou por primeiro na vida de Tomé. E quando Tomé foi tocado pelo toque de Jesus, ele saiu da incredulidade para a credulidade. Ele saiu da falta de fé para o caminho da fé. Então, enquanto era Tomé que queria tocar Jesus, o Evangelho faz um movimento reverso, porque vai ser Jesus que terá a capacidade, com as suas chagas, sinal da sua doação, vivo e ressuscitado, que tocaria o coração de Tomé, para que Tomé fizesse uma experiência de fé. E hoje nós precisamos aprender com esse Evangelho, porque pode ser que em muitas situações da vida, Jesus entra na nossa, mas Jesus sai na dele, porque Ele quer nos tirar da incredulidade para a credulidade. Ele quer nos tirar da falta de fé para o caminho de fé. Então, se era necessário aproximar de Tomé, para que Tomé tocasse, Ele faz isso, mas dando a catequese, não se sujeitando de qualquer forma ao capricho de Tomé. E nós precisamos entender isso, porque tem muitas igrejas aí nos ensinando que nós devemos colocar o dedo no nariz de Jesus e mandar nele, e ele tem por obrigação atender o que eu estou mandando. E no Evangelho é diferente. Às vezes até Jesus se aproxima diante do nosso capricho, do nosso desejo, mas no final Jesus dá uma catequese por meio da palavra, que foi capaz de mudar a vida de Tomé.
Porque se Jesus chegasse e falasse para Tomé, vem aqui, toca, e já colocasse o dedo, não é, de Tomé nas mãos marcadas pelo prego da cruz, pode ser que Tomé continuaria na incredulidade sem acreditar. Mas a possibilidade de fazer essa experiência do confronto leva Tomé a arrepender dos seus pecados, com a sua consciência pesada, pedir perdão a Jesus, receber o perdão de Jesus e ter a graça do ressuscitado, da sua paz dentro de si. Agora olha diante deste confronto, qual foi a atitude de Tomé? Versículo 28. Olha lá. O que Tomé vai responder a Jesus? Vamos ler juntos o versículo 28? Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Qual foi a resposta de Tomé? Meu Senhor e meu. Às vezes, lendo o texto de maneira rápida, nós achamos que essa resposta de Tomé é uma resposta muito simplesinha, mas não é. A resposta de Tomé, na experiência de não mais ele tocar as chagas de Jesus, mas as chagas de Jesus o tocar, o leva a uma profissão de fé. Ele reconheceu Jesus como Deus, e ele reconheceu Jesus como Senhor. Meu Senhor e meu Deus. Foi uma linda profissão de fé diante do pedido de perdão que ele faz a Jesus, pela capacidade de não querer se aproximar pela incredulidade, mas agora se abrindo à experiência do ressuscitado, ele faz um novo caminho, um novo itinerário, para nos ensinar que a partir daquele momento, do toque de Jesus no coração endurecido de Tomé, Jesus não se tornaria uma pessoa qualquer, mas Jesus se tornaria o Deus da vida de Tomé, e Jesus se tornaria o Senhor da vida de Tomé. E hoje, a experiência da palavra, do Evangelho, precisa nos deixar sacudidos, porque enquanto a nossa boca e o nosso coração não proclamar que Jesus é o nosso Deus e que Jesus é o nosso Senhor, tem alguma coisa errada em nós. A profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. E a cada Santa Missa, nós fazemos essa profissão de Tomé: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vocês já perceberam que toda missa nós falamos isso? Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Agora vem Jesus na caridade e termina a catequese que ele começa com Tomé. Olha lá o versículo 29. Jesus lhe disse: acreditastes porque me vistes, bem-aventurados os que creram sem terem visto. A experiência da fé que a ressurreição e a luz do ressuscitado nos possibilita, é aquilo que muitas vezes os olhos não são capazes de ver, mas o coração é capaz de sentir. Pode ser que você vai passar longos anos da sua vida sem ver, mas o seu coração tem a capacidade de se abrir ao toque de Cristo, e mesmo sem ver, acreditar naquilo que Cristo pode fazer na sua vida, e mais do que isso, aquilo que Cristo quer te oferecer. Mas pode ser que também você esteja privado destas grandes graças que o ressuscitado tem para você, porque você está vivendo como Tomé: se eu não ver, se eu não colocar o dedo, se eu não tiver a prova concreta, eu não acreditarei.
Por que o nosso mundo hoje está se tornando um mundo pagão? Porque com o desenvolvimento da ciência, se eu não provo, como na matemática, que 2 mais 2 é igual a 4, eu não acredito. E com a realidade da fé, nós não podemos colocar num tubo de laboratório e levar para fazer um ensaio científico. Então, se eu não posso provar Deus na matemática, na ciência, na lógica humana, o que eu digo? Deus não existe. Deus não existindo, eu não preciso acreditar. Não acreditando, eu não preciso ter fé. Não tendo fé, eu não preciso da comunidade. O nosso mundo está assim. E muitos vão sendo levados por esta ideologia, por esta corrente. Atualmente, agora eu voltei a estudar, fazendo mestrado, e o que eu mais encontro na universidade são os professores dizendo isso, não é? Toda aula, zombando da fé, zombando da experiência religiosa, zombando da existência de Deus. E eu fico pedindo a Jesus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Porque eu não posso permitir com que o conhecimento obtido me distancie de Deus, mas eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que entender que o conhecimento dos estudos precisa me levar mais para Jesus, porque Ele é a razão da minha alegria, Ele é o sentido da minha vida. Ele é o único capaz de dar a paz ao meu coração atribulado diante das durezas da vida. E é isso que nós precisamos aprender nessa liturgia de hoje. Pedir ao Senhor que nos toque com as suas chagas gloriosas, para que nós creiamos e a cada dia nós possamos dizer a Ele: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Como foi a experiência da conversão de Tomé no Evangelho de hoje. Então vamos encerrar pedindo isso. Deixa agora o seu folheto de lado. Feche um pouquinho os seus olhos. E faça o exame de consciência. Quantas vezes você viveu longe da comunidade cristã? Tomé não estava na comunidade dos 11. Quantas tribulações e problemas que deixam o seu coração tão agitado, sem a paz de Jesus ressuscitado. Há quanto tempo você não se confessa? Há quanto tempo você não pede perdão a Jesus pelos seus pecados? Há quanto tempo você não faz a experiência da paz? Daquela paz do coração. Pode ser que o seu temperamento, a sua agressividade te leva a ser muito mais uma pessoa de violência do que uma pessoa de paz. Naquilo que você fala, na forma de agir. Então peça a Jesus que a paz dele alcance o seu coração. É Jesus te dizendo: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. E você só alcançará a paz quando você, a exemplo de Tomé, reconhecer a sua falha, o seu pecado, pedir perdão e receber o sopro do Espírito que vem como uma brisa suave, soprando sobre nós. Faça aquela experiência de relembrar os momentos difíceis da sua vida, que você no desespero pediu sinal a Jesus, que você no desespero disse que Ele não existia, que diante da sua fragilidade você se afastou da igreja,
não quis mais viver a fé em comunidade. Faça a experiência de Tomé agora, falando para Jesus: Senhor, não deve mais ser eu a te tocar, mas deve ser o Senhor a me tocar com as tuas marcas gloriosas. Então peça essa graça a Jesus, de não ser mais você a zombar, a criticar, a duvidar dele, mas seja o seu coração aberto, generoso, que permite o toque de Jesus. E vai dizendo: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Reconheça Jesus como seu Deus, meu irmão. Reconheça Jesus como seu Senhor. E diga: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos cantar mais uma vez: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Solte a sua voz e cante essa profissão de fé que você faz nessa manhã. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Mais uma vez: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e cante meu professando a sua fé em Jesus ressuscitado. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua luz que nos ilumina. Obrigado, Senhor, pela tua ressurreição que alcança o nosso coração para crer quando não somos capazes de ver. Obrigado, Jesus, pela tua paz, fruto da tua ressurreição, que nos torna também homens e mulheres da paz. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de não mais nós tocarmos as tuas chagas, mas que as tuas chagas são capazes de nos tocar, para que cada vez mais nós professemos a nossa fé dizendo: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e
Meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos, dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada